cena teatral permeia a história. Portas imaginárias se abrem ou fecham de acordo com a multiplicidade de escolhas apresentadas. A vida é como um teatro, como um palco, né? Um teatro, onde nós somos atores, autores, armamos e desenhamos cenários, vendemos entradas, às vezes vendemos a alma. Ao abrir o livro, as primeiras páginas trazem a sensação de estranhamento e muito prazer. Então, o quanto nós nos valorizamos, como anda a nossa estima. Como uma aranha que tece a teia, Lia Luft envolve o leitor e convida ao exercício do pensar. O corpo pode encolher, mas a mente, o coração pode continuar se expandindo, se você mantém interesses. Com bom humor, coragem e dose extra de reflexão, a gaúcha de Santa Cruz do Sul questiona o cotidiano abordando questões como sexo, família, mal-estar social, comunicação, preconceito e escolhas. Múltiplas escolhas. Mas nós temos uma loucura assim, na verdade, reage, não chore. Como que eu não vou chorar se perdi meu pai, meu marido, meu filho? Tem que chorar. Sem medo de experimentar o novo, em 30 anos de carreira, Lia Luft, poeta, contista, romancista e tradutora, já escreveu 20 livros e traduziu mais de 100 obras da literatura mundial. Desde 2004, a simpática gaúcha escreve quinzenalmente para a revista Veja. Um dia na ONU, dando um discurso, ela disse, para fazer isso, há que ter cojones. Então você tem que ter cojones, né, em bom português, para poder fazer as coisas na vida. Senão você vai se acomodar e vai descendo aquela escada rolante e vai virando nada. Hoje o Sempre um Papo abre as cortinas e recebe no palco a autora de frases como família é a dança dos desiguais e o medo do diferente é o pai do preconceito. Com vocês, Lia Luft. Tem uma ligação muito especial com Minas, tem muita gente aqui trabalhando com a minha obra. Mineiro é muito carinhoso, uma gente toda especial. Maneira que eu vim para trabalhar e também pela alegria de estar. Nesses mais de 20 anos que o Afonso vem fazendo esse projeto, ele vem cada vez mais se superando e trazendo pessoas mais interessantes, sempre com uma conversa gostosa. Você se sente em casa quando ele faz o programa. Lia, obrigado por estar aqui. Obrigada por me seu convidar. Mais recente livro, Múltipla Escolha, que começa com uma indagação do Hélio, né? Que viver é subir a escada rolante ao contrário. É subir uma escada rolante pelo lado que desce. Exatamente, né? Lia. E, na verdade, eu tenho alternado, né? Eu me considero, sobretudo, uma romancista. Mas eu tenho tentado fazer esse tipo de ensaio, que é um ensaio mais literário, não é um ensaio acadêmico. Quer dizer, não foi fruto de pesquisa de biblioteca, não tem nota de rodapé com citação. É um tipo de ensaio que se usa muito nos Estados Unidos e na Europa, aqui muito pouco ainda. Né? Eu chamo ensaio não acadêmico. Eu comecei com O Rio do Meio, que tinha mais ficção, passei por Perdas e Ganhos, e agora o Múltipla Escolha, que eu acho que assim, um questionamento mais agudo, né? Mais, às vezes bem assertivo. Assim. Eu estou sempre chamando o leitor para vir questionar comigo, né? Porque eu não tenho nem receita, nem ensinamento, nem mensagem. Eu tenho essa vontade de questionar, sobretudo, alguns mitos, né, da nossa cultura moderna. E, no começo, até o livro ia se chamar Os Mitos no Jardim, Jardim dos Mitos, uma coisa assim. Mas depois eu resolvi chamar Múltipla Escolha, porque eu também acho que, no subir a escada rolante pelo lado que desce, a gente está sempre tendo que fazer escolhas. A não ser que a gente seja um acomodado, né, que deixa a escada rolante levar para baixo, para o buraco da acomodação, da mediocridade, etc. Mas eu acho que, na medida em que a gente se sente vivo e não completamente entregue à sorte, e tem alguma noção do seu valor, né, a gente começa a parar para pensar e parar para fazer algumas pequenas escolhas que a vida nos permite. Mas, antes de continuar, eu quero dizer da minha alegria e satisfação de estar de novo no Sempre um Papo, porque desde Priscas Eras, quando Afonso era um menino, eu faço Sempre um Papo, eu sou super fã desse evento, nunca recuso, e é uma das poucas coisas na cultura brasileira, nesse momento, que realmente dá satisfação. A gente tem orgulho
de participar do Sempre um Papo. Então, interrompi tudo para dizer obrigada. Eu que te agradeço, Lia, não só isso, mas também a sua amizade no curso desses anos todos. Mas, Lia, por que criança gosta tanto de descer escada rolante ao contrário? As minhas não podem ver a escada rolante que sai correndo. Porque elas são mais corajosas e mais criativas. A gente vai ficando mais burro e mais covarde. A adultez não é em tudo tão bacana. A gente vai tendo medo. A gente acredita no politicamente correto, que eu, por exemplo, detesto. Então, a gente sobe direitinho. Também porque a gente não tem mais aquela agilidade maravilhosa, né? Mas que dá uma tentação, dá, né? Você subir, ver o que vai acontecer. Né? E as crianças brincam para o horror das mães, das avós, etc. E como é que você transporta essa questão da escada rolante para o nosso universo? Eu sei que é um livro que você fez para questionar alguns mitos que impedem. E qual a analogia que você faz entre a escada rolante e essa coisa? Eu acho que entre a escada rolante e os mitos, não, mas na nossa postura, né, que vai nos permitir ou não questionar esses mitos. Porque são os mitos, né, os mitos modernos. Então, lá pelas tantas, tem um momento no livro em que eu digo, que eu chamo, acho que um palco para os mitos. É um dos primeiros capítulos, em que eu digo que os homens primitivos, os homens antigos, não filosofavam. Eles inventavam mitos para tentar aplacar seu medo, sua curiosidade em relação, por exemplo, aos fenômenos da natureza, o nascimento, a morte, o sol, a lua, o terremoto, etc. Né? Depois a ciência foi tirando os véus de mistério desses mitos, mas nós, homens modernos, acabamos criando outros que não são sempre tão imponentes e tão legais, mas que estão ali feito aquelas estátuas da Ilha da Páscoa, nos observando e nos controlando. Então, aí peguei alguns, né, meio aleatoriamente, assim, os que eu acho mais graves, mais influentes na nossa vida, de seres humanos, de membros de uma família, de cidadãos deste país, deste planeta. Um deles é o mito da liberdade, né, que nós somos muito escravos, né, e uma das coisas que nos escraviza é que eu chamo a síndrome do ter-de, o ter-de entre aspas. Então, tenho que ser rico, tenho que ser importante, tem que ser magro, tem que ser atlético, tem que ter aquele cartão de crédito, tem que conhecer Paris. Pô, não foi para Paris, não conhece Paris, não conhece as Ilhas Gregas, não frequenta aquele clube, não fez aquele pós, não fez o doutorado, não casou, já casou, teve filho, quanto filho. Então, nós somos muito pressionados para alguns modelos, muitas vezes impossíveis, e que nem nos interessam. A vida é uma longa construção. Em geral, a enxergamos como deteriorização. Não conseguimos apreciar o outro lado, que é acúmulo, experiência, serenidade, mínima sabedoria, mais tempo, quem sabe, mais bondade. Eu conheço mulheres muito bonitas que lá pelas tantas começam não a corrigir de uma maneira legal, digamos, um desabamento precoce do rosto, uma pálpebra muito caída, uma coisa que está ficando muito feia, mas que se mutilam. Né? Por exemplo, você tem um rosto com um determinado nariz. Pode ser até um nariz forte, mas é o teu nariz. Aí você muda para um narizinho completamente diferente. Então, você dilacerou a estrutura do teu rosto, que nunca mais vai ser a mesma. E aí você vai fazer mais e mais e mais, e assim, com 50, 60 anos, algumas mulheres bonitas viram monstros, que dá para assustar a criancinha. Então, por quê? Porque nós temos o mito da eterna juventude. Quer dizer, só a juventude é bonita, só a juventude é sensual, só a juventude tem alegrias, que é uma baita de uma bobagem. Mas esses mitos podem ser considerados mitos novos? E esse caminho tem volta? Alguns são novos. Esse mito da eterna juventude, do jeito que ele nos controla, sobretudo no Brasil, é uma novidade. Claro, a gente sempre quis ser bonito. Cleópatra tomava banho em leite de jumenta, aí discute se era de jumento ou era de cabra. Acho que a gente é saudável querer estar bem, querer ser bonito, mas essa obsessão, e é interessante porque a gente vive mais, né? A medicina, a nutrição, etc., nos faz viver mais tempo, uma boa qualidade de vida. Mas estamos obcecados lá atrás, né? Os 20 anos, os 15 anos, os 30 anos. E eu acho que tem volta, pelo menos dá para dar uma arrumadinha. Né? Eu não acredito em grandes revoluções, mas acredito nesse trabalho micro de cada indivíduo que, de repente, se para pensar, sem medo de desmontar, né? Pode tentar dizer, não, mas isso aí não está me fazendo bem. Isso nem ao menos me deixa feliz. Por que eu estou sacrificando tempo, dinheiro, saúde,
convívio, felicidade, alegria, em busca de uma coisa, eu não preciso conhecer Paris. Eu não preciso ter aqueles cartões de crédito. Eu não preciso ter aquele carro. Eu preciso ser uma pessoa legal e decente. Eu digo muitas vezes para minhas netas e netos pequenos, às vezes um deles, menorzinhos, vovó, lá no Rio Grande do Sul, você é famosa, vovó? Eu digo, não tem importância, porque o importante não é nem ser rico, nem ser famoso. O importante é ser uma pessoa legal. Eu acredito nisso, né? Então, eu acho que algumas coisas a gente pode melhorar. Sobretudo essa de tentar ser mais responsável pela sua própria vida. Tomar decisões, fazer as múltiplas escolhas. Eu gostei dessa sua ilustração usando o teatro como exemplo. Fala um pouquinho mais disso, Lia. Você pensou em usar o teatro por que circunstância? Não sei, porque nem ao menos sou muito ligada em teatro. Não entendo de teatro. Já tive livros meus adaptados para teatro, inclusive 2 livros infantis, os 2 das bruxas e agora o Criança Pensa, viraram peças deliciosas. E essa ideia do teatro apareceu, eu achei boa e usei como uma grande metáfora, né? Que a vida é como um teatro, como um palco, né? Um teatro, onde nós somos atores, autores, armamos e desenhamos cenários, vendemos entradas, às vezes vendemos a alma, né? E somos, então, nesse sentido, um pouquinho senhores. E aí botei, isso foi me surgindo assim, o cenário, um palco com muitas portas pintadas, algumas reais. E qual é o tentar subir a escada rolante em vez de se deixar tragar? É escolher algumas portas e abrir e passar por elas. Isto é tentar modificar, sair do marasmo, né, desse festival de mediocridade que a gente anda vivendo, né, que é tão confortável. O espírito de manada é muito confortável. Ser como todos, ser como os outros. Aí, esse pessoal todo tá tatuagem, eu faço tatuagem, boto piercing no nariz, boto piercing, não tenho nada contra, estou só dizendo que fica todo mundo igual. Claro, é a coisa tribal, e a coisa tribal é confortável. Mas ela não é a única coisa. De vez em quando você tem que abrir uma porta diferente e tomar a tua decisão. Na vida pessoal, na vida como cidadão, na política, né? Essas coisas assim. Isso que torna a vida difícil, mas tão interessante. Se eu não for como sugerem ou exigem meu grupo, família, sociedade, se não atender às propagandas, aos modelos e ideais sugeridos, serei considerado diferente. Como adolescentes, queremos ser iguais à turma. Como adultos, queremos ser aceitos pela tribo. A pressão social é um fato inegável. Não controlada, ela nos anulará. A gente cria esse mito que tudo tem que ser maravilhoso, tem que ser sempre feliz. Família tem que ser sempre feliz. Família não é para ser feliz. Família é para lutar junto, de vez em quando brigar um com o outro, para proteger, para amparar, para ser um referencial, para dizer, bom, mesmo quando a gente briga, essa é a minha gente. Ela tem um carisma, ela tem uma facilidade em exprimir os sentimentos dela, né, nos livros, assim, que é uma coisa linda. E a questão da família moderna hoje, Lia, a ilustração da escada rolante, voltando de novo a ela, é um pouco isso, né? Tem sempre alguém puxando para baixo, é claro que tem muita gente tocando, mas também para baixo, né? Mas não é só na família, acho que eu já vou falar na família, que é sempre o meu assunto, né, o meu tema central desde os primeiros romances. Mas eu acho que essa história, assim, na escada rolante, o que nos puxa para cima? A esperança, o otimismo, a curiosidade, né? O desejo de melhorar, a busca de uma certa harmonia, que é o que eu chamo de felicidade, certa harmonia consigo mesmo, com os outros, né? A contemplação do belo, da arte, etc. O que nos puxa para baixo? A acomodação, a resignação, a mediocridade, enfim, e, em última análise, a senhora morte. Agora, eu acho que tudo isso tem a ver com, de novo, escolhas, né? Que escolhas você vai fazer? E a família entra como um dos mitos, né? Ela, pela Santos, tem um capítulo que é o mito da família feliz. Eu acho que nós temos umas expectativas muito infantis, né? Em relação à família, em relação ao casamento. Quando eu digo casamento, não precisa ser de papel passado, né? Mas o relacionamento.
a gente tem umas expectativas muito infantis em geral, né? A gente cria esse mito que tudo tem que ser maravilhoso, tem que ser sempre feliz, família tem que ser sempre feliz. Família não é para ser feliz, família é para lutar junto, de vez em quando brigar um com o outro, para proteger, para amparar, para ser um referencial, para dizer, bom, mesmo quando a gente briga, essa é a minha gente, essa é a minha raça, essa é a minha tribo. E não é fácil, e muitas vezes amizades podem ser mais aconchegantes, mais acolhedoras do que a família de sangue. Então, é uma família paralela que a gente cria, mas a gente precisa ter esse espaço, esse lugar, essa gente, ainda que seja uma pessoa ou duas. Essa é a minha gente. Então, eu digo muitas vezes isso. O conceito meu de família é o seguinte, aquela pessoa, ou grupo de pessoas, das quais eu sei que, mesmo quando não me compreendem, me aceitam e me respeitam. Meu conceito de família vai além dos laços de sangue. Abrange aquele grupo de pessoas que, mesmo quando não me entendem ou aprovam, me respeitam e me querem bem. Minha gente, minha raça, meu país emocional, do qual ora me sinto exilado, ora chamado e acolhido. Mas a gente tem aquela família, um mito. Ah, não, a família tem que ser tudo bacana. Papai, mamãe, os tios, as tias. Não é assim, né? É como um capítulo grande que eu tenho sobre incomunicabilidade humana, que é um tema meu desde sempre, né? A família também, apesar de ser um assunto que pouco dito, pouco falado, a família rejeita, a família exclui. A família é cruel, às vezes. Exclui os próprios entes, por exemplo, claro. os velhos, né, os idosos na família, o mundo moderno os exclui. Exclui os diferentes, exclui os alcoólatras, não é? E esse assunto convívio fica difícil. Ofuscado, né? Por isso que eu digo que família, eu digo lá pelas famílias, é a dança dos desiguais. É preciso tentar encontrar um ritmo mais acolhedor, mais bacana. E a rejeição é um outro capítulo do livro, que é o medo do diferente, que é o pai do preconceito. Fala disso, né? A gente tem medo do diferente, né? E eu acho que o medo do diferente é uma dessas coisas bem arcaicas, que me fascina, essa história do homem das cavernas. Eu acho que nós temos muitas marcas ainda, né, da coisa muito primitiva, segundo a qual ainda o troglodita é o que saía para caçar, buscar alimento, e, como disse um dia um médico, polinizar o maior número possível de fêmeas jovens para a perpetuação da espécie, e a troglodita ficava em casa cuidando das crias e preparando comida para o troglodita continuar forte para a perpetuação da espécie. Eu acho que a gente tem não só essa, mas muitas marcas ainda disso no nosso inconsciente. Isso é uma ideia minha, eu gosto de pensar assim. E uma dessas coisas é o medo do diferente, que promovia a sobrevivência. O sujeito que é de outra tribo, que é de outra cor, que é de outra cara, que rosna ou grunhe diferente de mim, pode ser perigoso. E isso é uma marca humana, né? Então, a gente automaticamente tende a ser hostil, até sem perceber, com o diferente. Que pode, então, ser muito gordo, muito baixo, muito magro, o negro, branco, amarelo, vermelho, o empresário, o prostituto, o homossexual, o velho, a criança, não interessa. E isso produz muito conflito, né? E são coisas que têm que ser racionalizadas, a gente tem que lidar com humanidade, com uma tolerância, que não é superioridade, mas que é solidariedade, aceitar o diferente, pelo menos ter uma certa empatia com o diferente, né? Inclusive na questão dos gêneros. Eu tenho todo um capítulo, acho, sobre a guerra dos sexos, né? A questão dos gêneros, que também tem a ver com a hostilidade ao diferente. Então, nós temos aquela conversa. Eu ouço meninas hoje tendo a conversa das minhas avós. Homem não presta, os caras são todos iguais, só pensam naquilo. Ou as meninas só pensam em roupa, só pensam em dinheiro, ou as meninas só pensam em transar. Porque, espantosamente, às vezes também os rapazes dizem. E há uma espécie de muro de vidro de incompreensão e de exigências e de cobranças, porque a gente já tem aquelas, não, que tem que ser igual. Não é igual e não é para ser igual. É para cultivar e curtir o diferente. Aí essa guerra poderia ser mais elegante, mais parceria. A bandeira dos sexos iguais provoca uma guerra inútil.
Não só a igualdade é um mito, como querer ser igual é negar sua própria essência. Muito mais produtivo seria cada um valorizar suas próprias características e a do outro, para um convívio instigante e, ao mesmo tempo, cúmplice. Então, eu acho que tem uma série de coisas assim que a gente poderia melhorar, mas é um trabalho individual. Mas, Lia, será que essa coisa não tende, tentando ser, já sendo pessimista, a piorar na medida em que 85% da população brasileira hoje vive em cidades, ou seja, essa coisa das colmeias se formando, da necessidade imperiosa de se ganhar o dia a dia, da formação das famílias todas focadas na sobrevivência, no pouca moradia, essa coisa toda não complica mais? Acho que complica, eu acho que a vida está mais complicada de um lado, lógico. Por isso mesmo que cabe a cada pessoa, a cada indivíduo e a cada pequeno grupo, núcleo familiar, etc., tentar nadar um pouco contra a correnteza. É lógico que se eu preciso trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para a sobrevivência da minha família, então conversar, parar para pensar, reunir, ficou um luxo. Mas muitas pessoas não se entregam ao frenesi, por exemplo, do trabalho, só para manter a dignidade da família. É para cumprir aquele desejo daqueles mitos impossíveis. Tem que ter aquele carrão do ano, eu tenho que passar férias naquele lugar. Eu posso não ter tempo de conversar com meus filhos, mas eu vou fazer um trabalho extra porque eu tenho que dar aquela roupa de grife para minha mulher, ou aquele tênis mais caro para eles. São pequenas coisas assim. Quer dizer, lógico, às vezes você está condenado a trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Eu já tive fases assim na minha juventude. Eu sempre tive tempo de conversar com meus filhos, mas às vezes mal podia respirar. Mas eu acho que a tendência do consumismo, por exemplo, o consumismo é um fantasma muito cruel. E ele vai além de você dar dignidade, ao mínimo de segurança e conforto para si e para a sua família. Você tem que ter mais. Você está comprando o carro em 90 meses. Depois de 50 meses, o carro já desapareceu. Então, o quanto nós nos valorizamos, como anda a nossa estima, a nossa autoestima, tem a ver com tudo isso, né? Eu queria parar um pouquinho e falar sobre a questão do idoso, sabe, Guia? Em todas as culturas, a questão do idoso é sempre valorizado na medida em que ele vai se tornando mais sábio, né? Eu tenho, por exemplo, o exemplo de um médico das minhas filhas que tem 80 anos e tem uma sabedoria superior, né, a todos. E as pessoas costumam procurar um médico mais novo. Até nisso, né? A questão toda é exatamente essa dupla, né, essa dupla face da questão. Nós podemos viver mais tempo, com mais saúde, mais qualidade de vida, etc., etc., mas temos a obsessão da juventude. Primeiro ponto. Segundo ponto, a nossa cultura, e não é só no Brasil, nos Estados Unidos um pouco, na Europa já é um pouco diferente, no Oriente em geral o velho é muito mais respeitado, porque ele passa por ser o repositório da sabedoria, da tradição, né? E por que isso acontece, sobretudo, em povos mais simples? Porque eles não tinham escrita. Então, a história deles estava na boca dos velhos, né? A gente pensa que só porque eram bonzinhos. Não, porque os velhos sabiam das coisas. Sabiam que dia pescar, onde estava aquele bicho, como faz aquela ferramenta, etc. Eu acho que a gente teria que voltar a considerar o velho, a velhice, a passagem do tempo, como apenas mais uma transformação. A velhice é só mais uma fase. Como a infância foi uma fase. Mas a velhice hoje, você vira e fala para a pessoa, você fala assim, olha, quando o velho é legal, dizem que ele tem uma mente jovem. Pois é, mas aí essa história. Por que eu quero ter uma mente jovem? Eu quero ter uma mente aberta, quero ser uma pessoa legal, saudável, bonita, se eu consigo ser, na minha idade, porque senão, de novo, eu não quero ter mente. Por que eu quero ter mente jovem se eu tiver 80 anos com cabeça de... Não, eu quero ter a cabeça em que se acumulou a bagagem todos os meus anos vividos. A chegada da velhice não precisa enferrujar a alma. Sendo inevitável, ela devia ser guardada e recebida como uma amiga há muito anunciada. Ela vem aos poucos, vem mansa. O espírito é mais importante que as rugas, manchas, andar lento e corpo encolhido. Um espírito próprio de cada idade, aberto e gentil.
E nós temos essa ilusão, porque a juventude também é uma época. Eu convivo com muitos jovens. Meus filhos estão na casa dos 40. Meus netos têm de 22 a 7. Então, o que acontece? Os jovens têm também uma vida muito difícil. A pressão familiar e social é brutal. Vai estudar, não vai estudar? Vai fazer vestibular? Não vai. Já transou ou não transou? O que vai ser? Como? Já fez isso, não fez aquilo? É uma insegurança muito grande. O mercado de trabalho dificílimo, né? A inserção, para usar uma palavra que eu não gosto, digamos, no mercado de trabalho, na sociedade. Né? Os jovens também têm perdas. E os jovens também têm doença e morrem e se matam. Pai e mãe não tem que ser o melhor amigo do filho. O melhor amigo ele vai ter no bar, na escola, no recreio, na praça, não sei onde. Pai e mãe tem que ser amigo com algo a mais. Né? Mas a gente não tem paciência, falta a bondade com o velho. E, enfim, é complicado, né? Porque nós vivemos a sociedade que endeusa o jovem, o bonito, o eficiente. Então, o que fazemos com os velhos? Eu sempre tive curiosidade de conhecer, né, essa escritora. Eu acho que ela tem uma bagagem que acrescenta muito na vida da gente. E ela agrega muito, é uma pessoa que acrescenta mesmo, sabe? Que obscura, doce e amarga teia, que trama singular, reunindo estritamente pessoas que não se escolheram e talvez jamais se escolhessem. Sementes de neuroses, colo de aconchego, pátio de tormentos e brincadeiras. Nunca cansaremos de falar dela. Outro dia, um psicólogo de uma grande escola me disse: pois é, dona Lia, sempre que eu tenho meninada pré-adolescentes ou adolescentes, assim, 10, 11 anos, 14, 15, muito problemáticos, quando a gente vai atrás, eles em geral não têm em casa um pai e uma mãe. Eu pensei que ele ia dizer, estão na rua, não sei, eles têm um gatão e uma gatinha. Né? Então, e outra coisa, eu acho que pai e mãe não tem que ser o melhor amigo do filho. O melhor amigo ele vai ter no bar, na escola, no recreio, na praça, não sei onde. Pai e mãe tem que ser amigo com algo a mais. Quer dizer, com a autoridade, a experiência, a segurança possível, para quando houver um problema mais dramático, que o coleguinho, o amigo do bar, da turma, não puder resolver, tem em casa alguém que tenha tempo, escuta, braço, ombro, e alguma palavra e uma compreensão. Então, o pai tem que ser um pai amigo, mas com algo muito mais do que o amiguinho. Então, as mulheres se vangloriam porque conseguem usar a roupa das meninas de 15 anos, essas bobajadas assim, quando, na verdade, precisa retomar um conceito meio perdido, que é o conceito da autoridade. Outro dia eu fui dar uma palestra, eu acho que foi em São Paulo, não me lembro, aí o jornalista perguntou: o que a senhora vai falar, dona Lívia? Era um pessoal de educação. Eu vou falar sobre educação e autoridade. Ele olhou para mim e disse: autoridade? Aquilo assim que isso pode, aquilo não pode? Isso mesmo, aquela coisa tão antiga. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Autoridade no sentido de referência, né, Lívia? Autoridade não no sentido de que vou mandar, que vou passar o laço, que vou ser um chefe de campo de concentração, mas que eu vou ser um referencial, um ponto de apoio e alguém que também diz: menina de 11 anos, quero ir naquela festa. Não, nessa festa você não vai. Por quê? Porque eu sei que nessa festa rola droga, não tem adulto lá, não sei o quê. Aí começa aquela brigalhada, choradeira, gritaria. Mas por quê? Em última análise, porque eu não quero que você vá, porque eu cuido de você. Porque eu sou responsável por você. Lia, você usou o exemplo da sua mãe, né, que teve a questão do Alzheimer, para falar da velhice, da morte. E, além de pedir que você fale sobre isso, como é que isso também influenciou na sua criação literária? Eu acho que na minha criação literária, não muito, a não ser que eu escrevi uma crônica ou duas, e agora botei um pouco no livro, essa experiência, né, um pouco para partilhar com as pessoas. Agora, eu acho que isso é um caso especial, né? O caso da doença na velhice, cada família precisa lidar do jeito que pode. E nós somos uma sociedade muito cruel, não só com o velho, doente, mas também com a família, porque nós não temos casas geriátricas boas, preços legais, onde as pessoas se sintam residentes num lar e não jogadas num lugar frio, feio, etc. Então, não há uma estrutura para os velhos na nossa sociedade, doentes ou não doentes.
E as famílias, às vezes, lutam com problemas gravíssimos, né? Mas, de modo geral, a velhice é aquilo que eu já falei antes. Ela é apenas mais uma fase, mas nós a consideramos uma desgraça, né? Depois dos 50, 60, já está todo mundo alvorotado. Quando a gente pode chegar aos 80, 85, às vezes até 90, vivendo direito, sendo uma pessoa importante, por exemplo, para o seu grupo, para a sua família. Eu posso ser um médico que já não opera mais, ou, eventualmente, podem querer a opinião de médicos mais jovens, mais atualizados. Eu estou jogando assim que eu nem sei qual é as pessoas de quem você está falando. Mesmo um advogado, qualquer coisa. Mas a experiência dessas pessoas devia ser muito importante. Você, considerando a passagem do tempo uma espécie de maldição, né, uma deterioração, você fica profundamente infeliz e se isola. Então, nós temos aqueles velhos chatíssimos, as velhas que não estão sozinhos porque a família não presta, necessariamente, mas porque eles ficam muito desagradáveis. É a velha, o velho que está sempre cobrando, porque não vieram me visitar, porque não telefonaram, não tem nenhuma vida pessoal, não faz novos relacionamentos de amizade, né, não se dá com ninguém. Me lembro que um dia, numa palestra, bem na frente, estava uma senhora bem velhinha, e eu comecei a falar esse tipo de coisa, e ela ficou furiosa. Ela disse assim: como é que a senhora quer que eu tenha uma vida? Eu tenho, digamos, 80, 85 anos, todo mundo já morreu, eu não tenho amizades, ou eu não tive filhos. Ela estava furiosa comigo. Disse: mas a senhora não tem nenhuma amizade de uma pessoa mais jovem? Nem a moça da quitanda, nem a vizinha do apartamento dos fundos, que a senhora até pode mentir que precisa de açúcar emprestado. A senhora não tem relacionamento com ninguém? Então o problema é seu, né? Toda sombra que eu lançar vai sombrear algum recanto de seu futuro. Toda claridade que eu puder lhe dar vai iluminar alguma fresta da sua psique. Abre a janela, olha a paisagem, telefona para uma amiga que você não vê há muitos anos, vai fazer um trabalho voluntário num hospital, se você consegue caminhar. E não ficar nessa posição ressentida, né? O mundo foi mal comigo, agora estou velho e feio, ninguém quer saber de mim. Uma das pessoas velhinhas que mais eu já citei em crônica, acho que em livro, que mais me serve de modelo é minha já falecida amiga e comadre Mafalda Veríssimo, a mulher, a viúva do Érico e a mãe do Luiz Fernando. A minha comadre era uma mulher que eu brincava, ela tinha um olho, uma língua rápida e ferina, um olho muito vivo, e ela era a primeira a me telefonar: olha, em tal jornal saiu um artigo a teu respeito. E quase sempre, quando podia, nos fins de semana, eu fazia uma visita para a Mafalda, lá na casa dela. E não é porque era uma pobre velhinha que precisava de mim. Eu me alegrava com ela me animava. Ela sabia de novidades, ela ligava para todo mundo. Então, isso é uma pessoa que, com a idade, mudou. Agora, o corpo pode encolher, mas a mente, o coração, pode continuar se expandindo, se você mantém interesses, né? Em vez de ficar em casa chorando porque não tem mais 30 anos, porque a pele está manchada, ou porque está com dificuldade de caminhar, etc. Então, eu buscava o ânimo desta velhinha, e não ela precisava que eu a carregasse no colo. E tem muitas pessoas assim, dá uma olhada em torno, tem velhos fantásticos. Mas nós temos esse horror, esse terror da velhice, né? Porque a gente a considera o portal da morte. No entanto, as pessoas morrem jovens também. A morte e a doença não são um privilégio da velhice. Somos senhores de algumas cenas do espetáculo chamado Vida. Podemos modificar algumas falas, interferir no roteiro, escolher o personagem que somos e com quem desejamos contracenar. Às vezes é preciso saltar de olhos fechados e ver o que acontece. Há um tremendo despreparo que a própria sociedade cuida de manter através dos preconceitos, né, Lia? Então, por exemplo, as doenças senis. Alzheimer é o ponto final de tudo do ponto de vista da doença, mas são 30 e poucas doenças senis. Pouca gente sabe disso, né? Mas tem todo tipo de... Há poucos estudos, há pouca paciência. O Alzheimer não há muito a fazer. Você precisa tentar entrar no mundo daquele doente, em vez de ficar... Você está esquecido, não é assim, mamãe. Eu não sou o Luiz, eu sou o Máriozinho. Você está errado, você está enganado. Tem que aceitar que, às vezes, esse tipo de doenças senis fazem parte do processo de transformação, né? Mas a gente não tem paciência, falta a bondade com o velho. E, enfim, é complicado, né? Porque nós vivemos a sociedade que endeusa o jovem, o bonito, o eficiente.
Então, o que fazemos com os velhos? Fazemos grupos de cuidar dos velhinhos. Alguns são muito legais, então dão aulas, estudam arte, fazem coisa, viajam, etc. Tem outros que então pegam as velhinhas, botam um vestidinho assim de bailarina, um tutu, bota segurar balãozinho, agora vamos dançar, vamos fazer uma roda, ou fazer teatrinho infantil. Então, em vez de cuidar do velho, estimular o velho na sua independência, na sua autoestima, nós tratamos como se fosse uma espécie de crianças envelhecidas. Eu já vi muitas vezes isso. Hoje em dia, um velho anda com uma bolsa de remédio. Não, o velho e o moço. Está todo mundo muito medicado. Não nós aqui presentes, mas as pessoas andam muito medicadas. As pessoas tomam remédio para pressão, baixa libido. Remédio para depressão, também baixa a libido. Aí toma Viagra ou qualquer outra coisa para tentar consertar a libido, né? Toma muita droga, medicamento, outra droga, para anestesiar a tristeza, a angústia, etc., né? Então, nós andamos realmente medicados, nós somos uma geração medicada. E isso produz mais angústia. Então, qualquer coisa não pode ficar triste. Você tem uma perda grave, morre alguém. No dia seguinte ou no mesmo dia, as pessoas já estão lá. Não, peraí, vamos passar um batonzinho, vamos tomar um vinhozinho, vamos sair, vamos reagir. Sofrer é feio. Sofrer é considerado insulto para o outro. Então, se você tem uma perda grave de saúde, de uma pessoa amada, do emprego, do dinheiro, você tem o direito e o dever consigo mesmo de sofrer. Tem que sentar no chão e chorar. Não um ano inteiro, mas algum tempo. Mas nós temos uma loucura assim. Uma verdade. Reage, não chore. Como que eu não vou chorar se perdi meu pai, meu marido, meu filho? Tem que chorar, né? Então você vai tomar Prozac. Pronto. E também, possivelmente, um Viagra e vai sair para se divertir. É ou não é verdade? Claro que eu estou aqui fazendo uma coisa meio anedótica, mas a gente está vivendo muito longe da natureza, né, do nosso bom senso. Então, por exemplo, as jovens mães, as jovens grávidas, têm aulinha para aprender a segurar o bebê. Tem curso para aprender a amamentar. Gente, isso é uma coisa... Não quer dizer que não façam, se dá uma segurança, mas pensando bem é uma loucura. Então, uma mulher jovem tem que aprender como segurar o seu bebê. O europeu, por exemplo, não entende como é que a gente convive sem se odiar. E o politicamente correto corta isso. Aí você fica com medo de se mexer. É preciso nadar contra a correnteza. Escolher uma porta, às vezes, diferente, passar e ver o que dá. Não somos liberados, nós somos muito dominados por alguns desses mitos. Um deles é o que eu chamo a síndrome de ter de. Tem que ser magro, tem que ser lindo, tem que ser rico, tem que ser bem-sucedido, tem que ser isso, tem que conhecer Paris, tem que não sei o quê. Enfim, mito da família perfeita, né? Já fazem 3 ou 4 anos que você faz coluna na Veja. 4? Mas deve fazer... Fez 6 anos agora, em 6 maio, eu anos, acho. né? 5, 6 anos. Isso, como é que isso mudou? O que isso mudou na sua vida? Eu acho que a Veja é um desafio legal a cada 15 dias, porque eu tenho que escrever exatamente 3.983 caracteres com espaços. Então, é um treinamento muito bom, né, o exercício de linguagem muito bom. É um exercício legal também, porque eu posso escrever qualquer assunto que eu queira, não tenho nenhuma indicação, nenhuma censura, nenhuma sugestão. E procurar assunto, encontrar assunto também não é fácil, né? E eu acho que abriu muito o leque dos meus leitores. E tenho hoje muito mais leitores homens e muito mais leitores jovens, que é uma coisa interessante, né? E é legal saber. Eu me lembro que quando a Veja me convidou, eu não quis, porque eu cometi a loucura de perguntar, então, há 6 anos, 5, 6 anos atrás, quantos assinantes tem a Veja? Aí o pessoal disse 1 milhão de assinantes fixos e 350 a 400 mil que compram nas bancas. Eu disse, mas Deus me livre, imagina uma coisa dessa, minha vida está tão boa, está tão tranquila, não vou me meter nessa, não. Aí depois dessa história que eu já me referi, liguei para um dos meus filhos e ele disse, mamãe, só tem 2 razões para você não escrever na Veja. Ele disse, comodismo e covardia. Comodista você é, covarde não, mamãe, você adora um desafio. E aí eu combinei com o pessoal da Veja assim, que primeiro eu ia escrever 2 ou 3 artigos para ver como eu ia me sentir, como eles iam me sentir, se os leitores iam gostar.
Então, eu escrevi um, depois de uns 2 meses escrevi outro, e aí a gente estava ficando. Depois do 3º ou 4º, não, agora a gente quer fazer um contrato, o pessoal eu estava gostando, e aí eu me esqueci do 1,5 milhão, etc. Mas nos primeiros 2 ou 3 eu começava a pensei, mas eu estou completamente louca. Mas depois, como a gente tem uns mecanismos, né, de autodefesa psicológicos, hoje eu escrevo como se estivesse escrevendo qualquer coisa. Ficou rotineiro, é bacana, mas não, no começo eu ficava com aquele medo, né? E o pessoal gosta, os odeiam, e é interessante, é engraçado. Eu queria que você falasse sobre preconceito, porque muitas vezes a gente quer ser diferente, mas para você ser diferente você tem um tipo de rejeição também, você sofre com isso. O preconceito é o pai dessa hostilidade, né? O preconceito pode causar muito sofrimento. Mas ele, no fundo, também é uma espécie de autodefesa, né? Eu tenho preconceito contra o diferente porque eu tenho medo dele. E sempre que a gente quer fazer uma coisa diferente, isto é, por exemplo, nadar contra a correnteza, então vou ser menos consumista, ou vou ganhar um pouco menos, dedicar mais tempo à minha família, sei lá, qualquer coisa assim. Não vou ter tanto horror de envelhecer. Sempre que você tenta fazer uma coisa assim, que você sai da manada, você fica um pouco diferente e pode sofrer de algum preconceito. Mas há que ter coragem também. Como disse uma vez aquela secretária de qualquer coisa do Clinton, eu gostava da gordinha, aquela Madeleine Albright, um dia na ONU, dando um discurso, ela disse, para fazer isso, há que ter cojones. Então, você tem que ter cojones, né, em bom português, para poder fazer as coisas na vida. Senão, você vai se acomodar e vai descendo aquela escada rolante e vai virando nada. Né? E a gente tem muito essa história do politicamente correto, que eu detesto. Então, por exemplo, se tem uma pessoa de cor, eu não sei, eu posso dizer que ela é negra ou ela é preta. Aí, preta é feio. Uma das minhas noras, o pai era um homem de cor, era um negro. Aliás, um cara ilustre, eu adorava, era super meu amigo. Então, não pode dizer, é preto, é feio, é negro, como é que eu vou dizer? O que é? Por que eu posso dizer amarelo? É japonês? É oriental? Né? Alemão todo é nazista, é grosso. E o politicamente correto, na verdade, ele vai acentuar, ele vai enfatizar a diferença e o preconceito. É tão bonito que uns sejam brancos, mulatos, negros, amarelos, mestiços, nicês, sei lá o quê. A diferença é que produz, sobretudo no Brasil, essa graça, essa coisa que o europeu, por exemplo, não entende como é que a gente convive sem se odiar. E o politicamente correto corta isso, aí você fica com medo de se mexer. É preciso nadar contra a correnteza. Escolher uma porta, às vezes, diferente, passar e ver o que vem. Sossego e recolhimento para lamber as feridas, alisar os entusiasmos, pentear as emoções, voltar para a vida fazendo bonito. Pois a gente merece. Num instante de felicidade, talvez consiga voltar ao colo dos afetos ou procurar com incertezas, soprando seu bafo em nosso calcanhar. Por isso, mesmo trôpegos e tímidos, somos uns heróis no cotidiano e no transcendental. Como, se dentro da sua opinião, o que a gente pode fazer para alcançar uma harmonia maior, né, convivendo aí dentro dessas escolhas que muitas vezes a gente não tem como fazer essas escolhas. Não, muitas vezes a gente não escolheria. Não escolher. A gente nem se escolheria como amigo, né? Às vezes o seu marido você até escolhe, né? Mas o restante... É um desafio cotidiano, né? Eu acho que tem algumas coisas... Eu acho que um fator importante é tentar conversar, né? Tem pessoas que são inabordáveis, que não querem conversar, ou que saem na porrada, ou que já vão embora, ou que se emburram. Mas tentar conversar, não esperar demais do outro. Eu acho que a gente tem essa expectativa de que vai haver mesmo, por exemplo, num casal de apaixonados, a comunicação vai ser total. Não existe comunicação total. Um pouco a aceitação da realidade, dos limites do outro, dos limites da gente mesmo. Tem pessoas na família que a gente tem uma antipatia profunda e é recíproca.
Então, tentar conviver com isso sem querer, de repente, se abraçar, se beijar. A gente se ama. A gente não se ama, mas a gente vai ser educado, gentil. Uma coisa que ajuda muito é um pouquinho de bom humor. Né? Não o bom humor de rir do outro, de rir de si mesmo, mas ter essa leveza, né, de dizer, bom, a gente pode não se adorar, mas vamos tentar ser fidalgos, cavalheiros. Então, não existe o impossível, a não ser que uma pessoa seja, também existe, profundamente neurótica e agressiva. Aí você sai de fininho. Mas, e tem outra coisa, né? Lá pelas tantas no livro, eu digo que uma amiga minha, que é uma velha terapeuta, disse que o 5º mandamento, honrarás pai e mãe, existe porque a vida familiar é difícil. Se não fosse difícil, não haveria um mandamento. Né? E eu acho, inclusive, que devia haver um mandamento, honrarás teu filho e tua filha. Então, o respeito, a clareza quanto às dificuldades do outro. Porque se eu não estou feliz convivendo com o outro, ele não está feliz convivendo comigo. Às vezes, uma tentativa de diálogo lança uma ponte. Às vezes, não. Então, a gente precisa crescer, amadurecer, saber que a perfeição não existe, que é isso mesmo. Tem pessoas muito difíceis, outras não. Há que se ter alguma coragem. Há que ter algum sonho correndo nas veias e um grão de loucura faiscando a alma. Ou apenas o desejo de viver a vida em vez de ser arrastado por ela. Então, eu não comecei a escrever aos 40, eu aos 20 e poucos já traduzia, então fazia crônica de jornal, publicava poesia, depois tive 3 livros publicados, mas pequenas editoras, a coisa ficou mais localizada. E em 1979 eu mandei para Nova Fronteira, para quem eu andava traduzindo muito, e que era assim, a editora mais chique, maior do Brasil naquela época, os originais das parceiras. E o editor me ligou e disse, eu quero isso e tudo mais que você escrever. Então, parece que de repente eu estava numa grande editora e o livro foi muito bem sucedido. Não, eu já havia todo um caminho. E aí, depois disso, eu digo, bom, eu nasci para fazer isso.